Agora eu estou vendo um argumento que eu imagino que tenha sido lançado, que é sobre a questão de eventualmente se poder falar sobre um tema, e talvez por isso tenham falado sobre a questão de que Deus perdoa no sentido de que deveriam perdoar pessoas que atacaram antes. Não, ok, eu não acho isso errado, eu só acho que... Eu vou explicar por que depois. Eu só acho que se for falar sobre determinado tema, você pode eventualmente lembrar qual foi o pecado da outra pessoa que eventualmente atrapalhou eu, ou me atrapalhou, melhor dizendo, talvez me atrapalhou para fazer determinada atividade. Então, peraí, na questão do trabalho, Deus perdoa, nós vamos trabalhar o tema novamente, inclusive repetindo a informação. E dizendo que eu acho que Deus não perdoa, quando eu acho que Deus perdoa, mas isso não nos impede eventualmente de referenciar um determinado pecado passado de outras pessoas que me atrapalharam na questão de trabalho secular. Se eventualmente isso for importante, isso pode ser feito. Então, não é porque eventualmente Deus perdoe que nós não necessariamente precisaremos, que nós não, por conta da referência ao tema, que nós não precisaremos trabalhar o tema de maneira completa, eventualmente referenciando pecados anteriores das pessoas, mesmo que Deus perdoe. Né? Ou eventualmente, se não pecados, injustiças ou iniquidades, né? Ou pecados mesmo. Então, é esse ponto. É claro, porque daí eles estavam trabalhando o conceito do Novo Testamento e aí, realmente, mentira é pecado. Sim, aí sim. Talvez por isso que eles falam, Deus perdoa, claro, mas aí porque se é interpretado como pecado, eles teriam eventualmente pedido perdão em relação a isso, de repente com o objetivo de trabalhar o tema. Só que de qualquer forma não, porque por mais que eu aceite sim que a pessoa possa pedir perdão porque mentiu e atrapalhou na minha vida, isso não quer dizer que eu não possa referenciar o tema depois como um primeiro atrapalho. Então, não, agora vamos expor e tal. Não, mas então conte a história completa. Então, aí que tá. Por que eu posso, com mais categoria, com mais categorização, trazer o argumento de que sim, eles deveriam contar a história completa? Pela questão da cura. Porque o objetivo não seria apenas de repreensão, dizem eles. O objetivo também seria de cura espiritual. Se o objetivo é de cura espiritual, você tem que analisar se eu tenho medo de referenciar sobre o tema. Mas se o tema for referenciado completamente, eu não tenho medo. Inclusive a partir de 2017. Porque se falar assim, eu fui atacado antes e não consegui depois fazer a recuperação a partir dos ataques que eventualmente eu tinha recebido, não consegui resgatar a confiança a partir disso. Mas antes eu queria, se não fosse atacado, eu queria trabalhar no secular. Não fui porque fui atrapalhado. Não, mas então, se você falar tudo isso, para mim não tem problema. Então, aí que tá. Como antes me dava a impressão que era só repreensão, depois vocês abriram para cura espiritual, mas espera aí, por que eu vou ser curado sobre a questão do tema do trabalho secular por essa referenciação parcial, essa referência parcial do tema, de uma não explicação global, quando se falasse da explicação global, eu não me sentiria mal, não me sentiria tão mal. Então, peraí. Não é essa a questão. E outra, além do que me remete sim também a outra questão de pensar que os argumentos serão, de que haverá argumentos repetidos, porque a própria questão do perdoar, para mim, não tem nada a ver. O fato de se perdoar uma pessoa não quer dizer que eu não posso referenciar o pecado dela. Então, primeira coisa. Segundo, ou de várias pessoas, né? Ou pelo menos de algumas. E a própria informação, não só isso, mas se diz que eu acho que Deus não perdoa, não, acho que Deus perdoa. Isso não impede de referenciar o pecado da pessoa, se isso é importante e relevante para a contação da história. Ainda mais quando vocês abrem para a cura espiritual. Mas é para cura espiritual sobre a questão do trabalho? Não, então explique tudo. Se é para curar, não, então fale tudo o que aconteceu. E ver se a partir da história completa eu vou me sentir mal ou não. Aí sim. O objetivo é só repreensão. Aí que tá. Mesmo para repreensão, já deveria contar a história completa. Aí, agora que abre para cura, eu falei, não, mas peraí. Em 2017 talvez não haveria o problema no trabalho secular se não tivesse sido atacado em 2014, mas essa é a realidade.
Essa é a realidade. 2014 até 2016. E tivessem deixado eu cumprir o propósito. Ah, sim, perdão, mas é importante contar a história. E sim, essa contação da história poderia ser contada com zero repreensão das pessoas que eventualmente me atacaram. Poderia, sem problema nenhum, só para referenciação da história. Para daí dizer que no final eles queriam que eventualmente eu trabalhasse no secular, mas de alguma forma controlando. Eles querem porque tem algum, sei lá, tem uma formiga, sei lá onde, no corpo deles. E claro que as pessoas têm que ter medo, mas não precisariam ter medo de mim. Não precisariam ter medo, não sei como é que eu falei essa frase. Não é que elas precisam ter medo, porque isso é um problema, mas assim, se elas acham que precisam ter medo, não precisa me ter medo. Então, não, né? Então é isso, cara. Então apenas esse complemento. Então é isso. Não, a partir do momento que vocês inserem a questão da cura espiritual, não, peraí, mas então nós temos que verificar se a pessoa vai se sentir mal sobre o tema inteiramente, com a explicação holística, e explicando que talvez 2017 não haveria o problema se não tivesse a situação de 2014. Aí você tem que fazer a explicação completa. Então, se a questão é essa, eu também, de novo, não vejo vitória nenhuma desse pessoal aí, não vejo nada, valeu.